Pai, estamos diante da Tua Palavra e é onde nós queremos estar, Deus. É a única coisa neste mundo que sonda os nossos corações. É a única luz, Senhor Pai, no meio da escuridão. Nós sabemos, Senhor Pai, que a mente humana, o pensamento humano, a sabedoria humana, sequer a sabedoria, Deus. Tua palavra diz que o temor de Ti é o princípio da sabedoria. É o começo da verdadeira sabedoria. Nós podemos dizer realmente, Senhor Pai, que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se nós não tivermos a Tua palavra, Senhor Pai, não importa o quanto nós acumulemos e, Senhor Pai, tomemos, Senhor Deus, do pensamento humano, Senhor Deus, do humanismo, nós vamos andar na escuridão. Nossos corações estarão na escuridão, nossa mente estará na escuridão. E o fim de tudo será, Senhor Pai, escuridão. A única luz a brilhar neste mundo é a Tua palavra. Que nós possamos não buscar, Senhor Pai, direção, Senhor Deus, em nenhum outro lugar a não ser na Tua palavra. Ela nos dá sabedoria, Senhor Pai, para lidarmos com todas as situações, todo o tempo, todo momento. Ó Deus, nos dê um coração cativo à verdade. Da mesma maneira, Senhor Pai, que a Tua palavra está firmada nos céus, ela esteja firmada em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Em João 15, verso 11, diz assim: tenho-vos dito isto, essa é a última noite de Jesus no mundo, antes da sua morte, da sua prisão e morte. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Jesus está falando de alegria, da alegria dele, horas antes da pior coisa que aconteceu neste mundo e do sofrimento inimaginável que nenhum ser vai experimentar, nem os homens perdidos. Em poucas horas ele vai experimentar o inferno de todos os eleitos. Não como os homens vão experimentar, porque como os homens não são infinitos, não podem experimentar finalmente a ira infinita de Deus, não pode experimentá-la até o fim, mas Jesus vai experimentar e esgotar isso, não só de um homem, mas de todos aqueles que o Pai deu a ele. E no entanto, horas antes ele está dizendo: eu tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Agora, como isso é possível? Nós vivemos numa era de encolhedores de Deus. E quem mais tem encolhido Deus é a igreja dos nossos dias. Não podemos esperar que os homens fizessem outra coisa. Mas cada vez mais cristãos, igrejas, pregadores dizem que o evangelho é menos que suficiente. Encolhem Deus, e para encolher Deus, é óbvio, encolhem o evangelho, encolhem o sacrifício de Cristo, encolhem a suficiência do que Cristo fez, e parece haver um certo, na visão de muitas pessoas, uma certa compreensão, um certo amor em quem faz isso, mas na verdade o que há é corrupção. É óbvio que eu posso dizer para vocês que o evangelho não muda quase nada os nossos corações, porque assim eu posso ficar bem com o fato do meu coração não ser mudado pelo evangelho. Se nós convencermos uns a outros que o evangelho é muito fraco para os nossos dramas da alma, então vai ficar tudo bem quando todo mundo vê que o evangelho não faz grande diferença na minha vida. Então nós vivemos nessa era de encolhedores do evangelho, e nós queremos só que as pessoas se sintam bem, e queremos também receber de volta a reciprocidade das pessoas quando verem que o evangelho não faz uma grande diferença em nossas vidas. Mas como e o que é essa alegria que Jesus está dizendo, e o que isso é capaz de fazer no coração do homem? Se você estivesse naquela sexta-feira lá no Calvário, não para morrer na cruz, não é? Se você estivesse diante da cruz naquele dia, você provavelmente teria vomitado, não é? Provavelmente você teria gritado,
ou puxado o seu cabelo, se jogado no chão e batido com um punho na terra, talvez rangesse os dentes, talvez soluçado até a exaustão, porque a violência é indescritível. E você, apenas como espectador, acharia tudo horrível demais. Horrível demais, insuportável demais. Coisas muito menores os seres humanos não querem ver, não é? Colocar pregos nos braços e pernas das pessoas e pendurá-las numa cruz, com todo o peso do seu corpo rasgando seus braços e pés, depois de ter experimentado o suplício romano que deixava ossos nas costas à vista, depois que tinha feito o seu trabalho. Ver alguém tendo suas pernas esmagadas para morrer mais rápido, alguém enfiando uma lança no lado de alguém até perfurar o coração. Ver essas coisas, assistir, ser obrigado a ver, é insuportável para as pessoas. Agora, imagine se estiverem fazendo com você. Se essas coisas são insuportáveis de se ver, horríveis, nos fazem virar o rosto, gritar, querer ir embora. Agora imagine você ser o objeto dessa violência. Agora pense em Jesus. Ele se ofereceu para estar lá. Ele não estava lá como alguém que foi obrigado a estar lá. Ele escolheu os cravos, ele escolheu a cruz, ele escolheu esse horror, somado ao horror final e inimaginável da ira infinita do seu Pai. Não foi imposto a ele por nenhum homem. Não é? Ele disse em João 10:18: ninguém tira a minha vida, mas eu a dou por vontade própria. Você vê, mesmo os mártires, eles não era assim que o mártir agia. O mártir quer viver. É que para o mártir o valor de Deus é muito maior do que a vida. Então, ele jamais deixará seu Deus para evitar a morte, mas se ele pudesse, ele não morria. Não é óbvio. Mas, por exemplo, Jesus, quando vai falar sobre o martírio de Pedro, diz assim: Pedro, um dia vão te levar para onde você não quer ir. Mas Jesus não, ele diz: eu dou a minha vida. Eu quero, eu decidi estar lá, nesse horror. Ele falou assim em Mateus 26:53: você acha que eu não posso apelar para meu Pai e Ele me enviar imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Ele mesmo podia ordenar os anjos, mas você sabe que durante o tempo que Jesus viveu aqui, ele viveu na dependência do Espírito Santo e do Pai, porque isso faz parte do seu autoesvaziamento, ele não usar o seu próprio poder, mas ficar na dependência da ação do Espírito Santo, da vontade do seu Pai. Nós sabemos que quando ele foi preso e perguntaram o nome dele, ele falou o seu nome e todo mundo caiu no chão quando ele falou o seu nome. O que ele está falando é que para essas pessoas, ele está dizendo: você, Herodes, você, Pilatos, você, multidão, você, soldado, vocês, soldados, vocês não estão no comando aqui. Vocês não estão realmente
determinando essa história. Eles eram apenas atores no drama. Ele está dizendo: meu pai escreveu a história. Meu pai escreveu a história antes do mundo existir. E ele e eu concordamos na aliança eterna. Esse é o meu papel. Eu estou aqui porque eu quero. Eu estou aqui porque antes de eu criar o mundo, eu decidi estar aqui nesta colina, nessa sexta-feira. Eu serei crucificado, mas essa é minha escolha, não a de Pilatos. É minha escolha, não a dos judeus. É minha escolha, não da multidão. É a minha escolha, não a de Herodes. Há um nome para isso. Chama-se amor. Não é? É porque Paulo não parava de ter a sua mente cativa ao Calvário, que ele diz: o amor de Cristo nos constrange. Sabe aquilo que eu descrevi, que assistir é insuportável? Então, Jesus não assistiu essa coisa insuportável, ele sofreu essa coisa insuportável. Como Paulo não saía desse monte Calvário, ele diz continuamente: o amor de Cristo nos constrange. O nome disso é amor. Romanos 5,8 diz: Deus mostra o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora aqui está a minha pergunta, por isso eu fiz essa introdução. O maior sofrimento a serviço do maior amor para os menos merecedores. Como você consegue força para fazer isso? Da onde vem a força para você enfrentar o maior sofrimento imaginável? E além da nossa imaginação, como eu disse, Jesus não estava lá naquele lugar assistindo algo horrível, ele era o objeto disso, e experimentando o inferno de todos os eleitos. Agora, onde você encontra força para sustentar você nesse sofrimento? Se existe algo que mantém alguém naquele lugar chamado Calvário, então esse algo deve ser muito poderoso. E você não pode levantar nenhum dos seus problemas e dizer: essa coisa não é suficiente para os meus problemas. Se alguma coisa, algum poder pode manter alguém lá, essa coisa pode tudo, não é? Então, o maior sofrimento a serviço do maior amor para os que menos merecem. Como você faz isso? Você nunca se perguntou como Jesus suportou isso? Que coisa poderia fazê-lo suportar tal coisa? Tudo isso mais a ira infinita de Deus. Eu vou dar a resposta. A resposta é algo que muitas pessoas tentam diminuir, tentam até dizer que um cristão pode não ter. Tentam até dizer que isso não é o centro, ou algo fundamental, que marca aquilo que um cristão é. Como? O que fez Jesus ficar lá? Que força é essa? Que poder é esse? Aqui está a resposta, Hebreus 12, verso 2. Pela alegria que lhe estava proposta, Jesus suportou a cruz. O que fez Jesus suportar a cruz, queridos? A alegria. Não é incrível? Você podia pensar que o que fazia alguém suportar isso seria uma outra coisa. Por isso algumas pessoas inventaram um evangelho onde alguém não tem essa alegria. Mas é a alegria que fez Jesus suportar a cruz. E essa alegria pode fazer qualquer coisa, não é? Quem pode levantar algo nesse mundo que seja comparável àquilo que a alegria foi capaz de sustentar Cristo? Essa alegria. A humilhação de ser despido e ridicularizado.
um ser humano, um adulto, ou qualquer criança já com idade, ser despido e colocado nu na frente das pessoas é simplesmente uma violência psicológica terrível. Não é? Agora, ser colocado nu diante das pessoas e ser ridicularizado soma a essa violência. Mas não só isso, depois que você é nu, ridicularizado, então você é flagelado, você apanha, não um pouco, você apanha até o ponto que homens gritavam, choravam e morriam. E você está cheio de lacerações da flagelação, e então pense nos insuportáveis relâmpagos de dor que espinhos pontiagudos produzem ao penetrar no seu corpo. Hora após hora. Como quando nós estamos sentindo dor, as horas demoram a passar, né, queridos? Os minutos. Como nós queremos logo que o médico dê um remédio mais forte, quem sabe morfina, não nos importa, nós queremos que a dor simplesmente passe, e 5 minutos de dor lacerante parece uma eternidade. Hora após hora, enquanto a qualquer momento ele podia dizer chega. Porque quando nós estamos nessa situação, tudo isso é insuportável. Nenhum ser humano poderia estar exatamente onde Jesus estava, experimentando ira infinita e todas essas coisas. Mas imagine se você está suportando todas essas coisas e você pode parar tudo a hora que quiser. Cada pessoa ali existe, se move e respira por causa de você. Cada nervo que está fazendo circular a dor está sob o seu controle. Parar de fazer isso, parar de funcionar como um condutor de dor. Mas ele preferiu a dor. Tudo isso pela alegria, pelo gozo que lhe foi proposto. Agora, o que é isso? Que alegria é essa que fez ele ficar lá? Qual foi a alegria além dos horrores da crucificação? A alegria além dos horrores de estar debaixo da ira infinita de Deus. A alegria que tornou possível a resistência de ficar todas aquelas horas até o fim, tendo a autoridade de parar a hora que quisesse, mas que nunca parou por causa dessa alegria. Como pode alguém dizer que essa alegria não pode lidar com alguma coisa, se essa foi aquilo que o manteve lá? Aquilo pode manter um homem em qualquer lugar, porque nenhum homem pode sequer se aproximar, não é? A menor partícula de sofrimento daquilo que Jesus experimentou naquele dia. Agora, qual foi a alegria então, além desses horrores, além da crucificação, além da ira infinita, que tornou possível a resistência dele? Qual foi a alegria além desse maior ato de amor que tornou possível a maior demonstração de amor? Beleza que vai ser cantada para todo sempre. Eis a resposta de Jesus: ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou por minha própria vontade. Eu tenho autoridade para entregá-la e tenho autoridade para tomá-la novamente. João 10:18. Ele diz assim em João 2:19: destrua esse templo, falando do seu corpo, e em 3 dias eu o levantarei. Em Marcos 8:31 ele diz: o Filho do Homem deve sofrer muitas coisas, todas aquelas coisas, e ser morto, e depois de 3 dias ressuscitar. Ele deve sofrer, ele vai sofrer. Em Atos 13:34 diz: nunca mais morrerá
novamente. Em Hebreus 7,16 diz: eu serei um eterno sumo sacerdote pelo poder de uma vida indestrutível. Ou Mateus 28,18: toda autoridade é me dada no céu e na terra. Você pode pensar assim, mas ele já não tinha uma vida indestrutível? Não como um homem, não como cabeça da igreja. Ele já não tinha autoridade sobre tudo que criou, tinha, mas não como representante de Josemar, da igreja de Cristo. Ele diz: eu serei rei sobre todos os reis e senhor sobre todos os senhores, como cabeça da igreja. Apocalipse 17:14. Eu estarei vivo para sempre e terei as chaves da morte e do inferno, como cabeça da igreja. Apocalipse 1:18. E eu me sentarei com meu Pai em seu trono. Apocalipse 3:21. E nós, como ele faz isso como nosso cabeça, estaremos sentados com ele. Estamos já sentados com ele em lugares celestiais. E ele diz: eu terei em minhas mãos o cheque assinado, né, vamos dizer assim, com o meu sangue, da compra perfeita, da compra irreversível da minha noiva, e de todas as bênçãos espirituais dela, da santidade dela, da justiça dela, da santificação dela. 1 Coríntios 6:20. E eu estarei cercado por anjos e santos, clamando em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, que experimentou aquilo que nós vimos, de receber o poder, riqueza, sabedoria, honra, glória e bênção. Apocalipse 5:12. E ele diz: e do meu trono eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mateus 16:18. E ele diz: e quando tiver se cumprido o tempo estiver completo, eu virei novamente em poder e grande glória, e reunirei todos os meus eleitos. É o dia da manifestação do Filho de Deus e de todos os filhos de Deus junto com ele, de uma extremidade do céu à outra. Mateus 24:30. E eu encherei os novos céus e a nova terra com a minha glória, como as águas cobrem o mar, como o Salmo 72:19. E direi à minha noiva, em Mateus 25:23, entra na alegria do teu Senhor, no gozo infinito que eu experimentei eternamente com o Pai, no Espírito Santo. Mateus 25:23. Então, quando Hebreus 12, verso 2, diz que Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, foi essa alegria. Essa alegria que ele está descrevendo nesses textos, essa ressurreição, esse futuro estava na sua mente, essa esperança, essa alegria fluindo do futuro para aquele presente horrível, e ver a realização de todas essas coisas naquele presente horrível, trouxe ao seu coração alegria suficiente para ele suportar tudo aquilo, para todas aquelas coisas serem desprezadas. É o que Hebreus diz: a vergonha, a dor, por causa da alegria. Ele olhava para todas essas coisas e uma alegria tão profunda. Pense como essa alegria é indestrutível, que a alegria invadiu o Calvário e ela o manteve lá. É a alegria que nos mantém. É a alegria, essa alegria fluindo do futuro para o presente, na vida de alguém regenerado. O presente mais horrível que nós podemos imaginar, como aquele do Calvário, não é? O que nós nunca experimentaremos, nem milhões de vezes menos do que aquilo, mas aquela alegria dá poder para sofrer assim, e
essa alegria vence em vez de ser vencida. Essa alegria é suficiente para qualquer coisa. Hoje, dizem que essa alegria não é tão poderosa assim, que um cristão pode até não ter essa alegria, e que há muitos problemas na vida e na alma que o cristão não tem solução para ele. Há encolhedores de Deus. O que manteve Jesus na cruz pode fazer qualquer coisa, e o que manteve na cruz foi a sua alegria. Você pode pensar, mas eu não tenho essa alegria, como não? Ele disse, para que a minha alegria naquela noite esteja em vós, a alegria que vai me manter na cruz daqui a pouco, e a alegria de vocês seja completa. É por isso que eu morro, para que a mesma alegria que eu tenho esteja em vocês. Se ele estivesse aqui, e ele está, não é? Da mesma maneira que estava naquela noite com eles, e naquela cruz, naquela sexta-feira, é isso que ele diria a você. Eu quero que você receba isso pessoalmente do próprio Jesus. Você pode escolher, não é, quem você vai ouvir, mas não deixe de receber isso do próprio Jesus. Estas coisas vos tenho dito, para que a minha alegria esteja em vocês e a vossa alegria seja completa. Ele ficou na cruz por essa alegria. Esse é o poder dela. João 15:11. Deus pretende que a alegria que foi colocada diante de Jesus e que lhe deu o poder de suportar o maior sofrimento que ninguém, nenhum ser jamais vai experimentar, no maior ato de amor, por quem não merecia absolutamente nada, Deus pretende que essa alegria seja a tua alegria, a minha alegria. Isso é o que significa ser cristão. A minha alegria vai estar em vocês, e a alegria de vocês vai ser completa, e ela é suficiente para me manter debaixo da ira do meu Pai. É suficiente para me manter preso na cruz. É suficiente para os maiores horrores que vocês não podem nem imaginar. Ela será suficiente para todos aqueles que têm essa alegria. Isso é o que significa ser cristão. Isso é o que significa abraçar Cristo. Abraçar Cristo sem abraçar. Há pessoas que pensam que podem escolher partes de Cristo para abraçar, o que é muito estranho, não é? Você só pode abraçar Cristo se você abraça todo Cristo. O Cristo sofredor, o Cristo ressuscitado, o Cristo reinante, o Cristo vindouro. Se você abraçar o Cristo que diz, eu vim para que vocês tivessem a minha alegria, e a alegria de vocês fosse completa. Você não pode abraçar o Cristo Salvador, e não o Cristo reinante, ou o Cristo que diz, eu vim para isso, para que a minha alegria estivesse em vocês. A razão pela qual a ressurreição tem poder explosivo em nossas vidas hoje, o poder da ressurreição, é a mesma razão que teve poder explosivo na vida de Jesus naquela sexta-feira santa. No caso dele, a esperança da ressurreição era a alegria que o manteve na cruz, a alegria que lhe estava proposta. Essa alegria vinha do futuro e manteve ele plenamente no maior horror do presente, no qual ele estava. E assim será conosco, se nós estamos em Cristo. Há uma alegria fluindo do futuro para o nosso presente. Pela alegria que nos é proposta na ressurreição, suportamos o custo do amor, não importa o quão alto. Suportamos o custo de Cristo ser glorificado em nossas vidas, quer pela vida, quer pela morte. Ou seja, quer vivamos, quer morramos,
essa alegria é suficiente de mostrar ao mundo como nós experimentamos essas coisas de uma maneira que Cristo seja exaltado e glorificado e não diminuído. Eu posso dar um exemplo louco e glorioso de como isso se parece na vida de um cristão que vive pelo poder da esperança da ressurreição, ou seja, um verdadeiro cristão. O apóstolo Paulo estava pregando em Filipos, Atos 16 a 40, não é? E uma garota oprimida, não é, por um espírito maligno, era escrava, que ganhava dinheiro para os seus senhores fazendo adivinhações. É o que Atos 16 diz. E ela estava constantemente gritando. Onde Paulo ia, ela estava gritando, interrompendo Paulo em sua pregação. E quando Paulo se cansou disso, finalmente Paulo virou-se e disse ao demônio: eu te ordeno em nome de Jesus, saia dela. E saiu na mesma hora. Atos 18. Agora a escrava era livre daquela opressão, mas ela ganhava dinheiro, e as pessoas que perderam dinheiro ficaram zangados, não é? Eu posso dizer para os pastores: preguem o que quiserem, não é? Só não mexa com o dinheiro das pessoas, a menos que você queira que as pessoas fiquem irritadas com você, não é? Essa é a última prova que um homem se converteu: o seu dinheiro. O ser humano tem 1000 desculpas para o fato de que ele ama o dinheiro. Quando ele vence isso, ele venceu. Lutero dizia que se o homem, se ele se converter na mente, no coração e no bolso, ele se converteu de verdade. Então essas pessoas odiaram, elas não podiam ouvir mais nada, elas perderam dinheiro. As pessoas têm 1000 desculpas em relação ao dinheiro, não é? Você pode vender um falso evangelho para as pessoas e elas vão pagar, porque elas estão pensando que vão ganhar mais dinheiro. Eu acho que o mundo reformado são as pessoas que têm mais dificuldade de ofertar a causa de Cristo, porque eles descobriram que Deus não se vende, então eles não têm alegria em, com seu dinheiro, serem aqueles que com seu dinheiro granjeiam através de manter a proclamação da verdade no mundo a causa de Cristo. Eles são tipo pessoas algumas pessoas dizem assim: não, eu não contribuo porque eu resolvi ajudar os pobres. Mentira, mentira. Sempre que eu ouço alguém falar isso, eu lembro de pessoas que dizem assim: se eu ganhar na loteria, eu vou dar 20% para o orfanato. Toda semana alguém ganha na loteria. Quantos orfanatos você já ouviu dizer que ganhou um monte de dinheiro porque alguém ganhou na loteria? Todo mundo falava isso antes de ganhar na loteria. Quando ganha na loteria, óbvio que orfanato nenhum vê dinheiro nenhum. Quando alguém diz assim: eu não dou dinheiro para a causa de Deus, eu ajudo. Não ajuda ninguém, a pessoa só está gastando o dinheiro todo mesmo. Não é? Mas a pessoa tem que confortar-se a si mesmo. O fato é que essas pessoas perderam dinheiro. Quando elas perderam dinheiro, elas não podiam sequer ouvir mais nada a respeito do que Paulo teria para falar, não ficaram impressionadas com o fato da menina ser liberta, elas só ficaram com raiva. Então, os pastores podem até vender o evangelho, mas não pregue o evangelho verdadeiro esperando naturalmente que homens naturais se alegrem que o seu dinheiro flua nessa direção, não é? E prenderam Paulo e Silas, arrastaram eles para a praça, acusaram eles, não é? E rasgaram as vestes deles e espancaram eles com varas até eles estarem totalmente arrebentados e machucados, e depois jogaram eles na parte mais funda da prisão, sem julgamento, só porque aquelas pessoas que perderam dinheiro estavam furiosas com o que aconteceu, e prenderam os pés deles num tronco. Então aqui está a imagem, aqui está a foto. Paulo e Silas foram envergonhados. Algumas pessoas não iam aguentar psicologicamente essa vergonha.
iam dizer que nada podia lidar com isso, porque é um trauma psicológico final. Eles foram envergonhados, desnudados e espancados publicamente. Foram presos. E eles estão sentados agora na parte mais profunda da prisão, com os pés no tronco, e é meia-noite e eles não estão dormindo. Difícil dormir, não é? Quando suas costas apenas carne viva, seus pés estão presos num tronco e você sofreu violência física e psicológica dessa forma. Então o que eles estão fazendo? Eles estão cantando. A Bíblia diz em Atos 16, 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os presos ouviam. A palavra que ele usa aqui não é salmos, não é? A palavra diz que estavam cantando hinos, ou seja, canções escritas por outros crentes, como nós cantamos hoje, aqui. Essas canções, Paulo e Silas as conheciam de cor. Eles estavam presos, estavam na cadeia. Eles não tinham data show para ver a letra da música. Significava que eles cantavam muito. E então eles tinham esses hinos em suas mentes. E esses maiores, eu diria, de todos os homens naqueles dias, eles eram cantores, não é? Eles estavam fazendo o que nós estávamos fazendo agora há pouco, naquelas condições. E então um terremoto aconteceu. E cuidado, né? Então, com o que pode acontecer quando você canta à meia-noite, quando está completamente num estado miserável, não é? Junto com um amigo aflito na mesma condição. Os portões da cadeia foram abertos. Paulo e Silas poderiam ter visto o quê? Eles poderiam ter visto vingativamente o carcereiro se suicidar, porque o carcereiro, quando viu que as portas se abriram, ele resolveu se suicidar. Paulo e Silas ele bateu neles. Ele perpetrou aqueles atos abusivos. Eles podiam não fazer nada. E eles ainda podiam dizer, não fizemos nada, ele que se matou. Não é? Eles podiam ter visto vingativamente o carcereiro cometer suicídio, depois de terem sido despidos, humilhados, espancados, porque é isso que o carcereiro ia fazer, é o que Atos 16, 27, ele ia se matar. Eles podiam sair cantando e voltar para Tessalônica, onde podiam continuar, dizendo, que livramento, que coisa maravilhosa, estávamos cantando, estávamos machucados, aquele homem horrível, horroroso, se matou, nós voltamos para Tessalônica, Deus nos livrou. Mas em vez disso, eles resgataram o homem que ia se suicidar, e ofereceram a eles a verdade que nós estamos ouvindo hoje. E eles podiam oferecer. Eles podiam dizer assim, olha, na noite que Jesus morreu, ele disse, eu faço isso para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Nessa noite aqui na cadeia, nessa noite com os pés no tronco, com as costas destruídas, então, nós estávamos experimentando essa alegria. E essa alegria pode encher a sua vida também. Eles podiam pregar isso, porque o carcereiro sabia que era verdade. Não ia achar que eles cantavam os domingos na igreja. O carcereiro e os presos viram que eles realmente estavam cantando, meia-noite, naquelas condições. Viram que Paulo e Silas não eram encolhedores de Deus. Não falavam sobre tipos de problemas e dificuldades que estão além da alegria da adoração, pelo poder da ressurreição, a alegria que Cristo tinha ao olhar para frente e ver todas as coisas.
que aquilo conquistava, não é? E eles então puderam pregar, talvez para o homem, aos nossos olhos, menos merecedor de Filipos, um homem brutal, violento. E agora esse homem e sua família são alcançados. Aqui está a pergunta para nós: como Paulo e Silas cantaram para o Senhor e puderam amar o carcereiro depois de tanta humilhação, espancamento, masmorra, tronco, insônia, cada dor, quando o que você e eu costumamos fazer é resmungar, planejar, se não puder fazer mais mal à pessoa, pelo menos falar mal dela, não é? Como Paulo e Silas puderam fazer algo tão diferente? 4 vezes no livro de Atos, Paulo coloca em uma frase, porque ele sofreu tantas perseguições e porque ele sempre agiu da mesma forma. Ele diz assim: diante dos judeus em Jerusalém, em Atos 23:6, é por causa da esperança e da ressurreição dos mortos que eu sou julgado. Você vê a ressurreição e a esperança, as duas coisas que eram a alegria de Cristo que o manteve na cruz, manteve Paulo em cada uma dessas aflições, manteve ele em Filipos. Diante de Félix e Cesareia, Paulo diz: é por causa da ressurreição dos mortos que hoje estou sendo julgado diante de vocês. Atos 24:21. Diante do rei Agripa, Paulo disse: porque alguns de vocês acham incrível que Deus ressuscite os mortos. Essa é a minha esperança e alegria. Atos 26:8. E aos judeus em Roma, Paulo disse: é por causa da esperança de Israel que estou usando essas correntes, por causa dessa esperança invencível. Você sabe que Jesus, pela esperança que ele estava proposto, suportou a cruz, pela alegria, pelo gozo dessa esperança. Paulo está dizendo, é exatamente pela mesma coisa. A ressurreição de Cristo, a ressurreição de todos os cristãos em sua vinda, como Cristo olhava da sua cruz e recebia efusões sem fim de alegria, vindo do futuro para aquele presente horrível, que o podia manter na cruz, manteve Paulo, a mesma coisa nessas situações. Foi o poder sustentador da canção de Paulo no sofrimento, o que manteve Paulo cantando no sofrimento, a mesma coisa. A ressurreição, a alegria que flui dela, os resultados infinitos do que Cristo comprou com seu sangue, e que a ressurreição traz para o presente, foi o poder sustentador da canção de Paulo e do seu amor pelo carcereiro que só lhe tinha feito mal, não é? Em outras palavras, pela alegria que foi proposta a Paulo, Paulo suportou a dor, o sofrimento, ele suportou o espancamento, a humilhação, por causa da alegria. Ele tinha um canto. Você vê a mesma coisa, porque isso é um cristão. O cristão é um produto daquilo que Jesus disse naquele dia: eu vou para que a minha alegria esteja em vocês. Ela vai me sustentar na cruz, ela vai me manter lá, e ela vai manter vocês, a minha alegria. Pela alegria que estava diante dele, ele cantou hinos, Paulo cantou hinos, e foi instrumento de salvação de pecadores como carcereiro. Pela alegria que estava proposta a Cristo, ele pôde ir para a cruz e salvar todos os eleitos. Tudo é a alegria que está fazendo no Salvador e nos que são salvos. Aqui está como ele descreveu o poder da esperança da ressurreição. Considero que os sofrimentos deste tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Romanos 8:18. Ou seja, Jesus olhou para frente, pela alegria, ele suportou tudo. Paulo está dizendo a mesma coisa. Eu estou olhando para frente e considero que os sofrimentos da agora não são possíveis de serem comparados pela
pela glória. Essa alegria que está fluindo do futuro para o presente é tão maior que essas tribulações que parecem imensas para todo mundo são leves e momentâneas para mim, porque está vindo uma corrente de alegria do futuro para o meu presente horroroso. Da mesma maneira que, de uma maneira infinita, uma corrente de alegria do futuro fluiu para Cristo naquela sexta-feira, Paulo diz. Então, agora por causa dele, acontece comigo também. Em 2 Coríntios 4,17, pois esta leve e momentânea aflição está preparando para nós um eterno peso de glória, glória infinita, alegria infinita. Ou seja, além de toda comparação, está fluindo do futuro para o presente. E é tão incomparável que nos sustenta a alegria. E o próprio Jesus traça a dupla conexão entre esperança da ressurreição e poder cantar no sofrimento. E essa esperança da ressurreição e amar os indignos, aqui está essa ligação entre a esperança e o canto. Em Mateus 5, 11 e 12, Jesus diz: bem-aventurado, benditos, felizes vocês são, quando os outros vos insultarem e perseguirem e proferirem todo tipo de mal contra vós, e falarem falsamente de vocês por minha causa. Ou seja, se nós levarmos para Filipos e despojarem vocês, e tirarem a roupa de vocês, e espancarem vocês com varas, e colocarem os pés de vocês em troncos, felizes são vocês. Regozijem-se, Jesus diz, regozijem-se, se alegrem, deixe a alegria da ressurreição e o poder da ressurreição, experimentem isso, porque grande é o vosso galardão no céu. Ou seja, grande é o desfrute de mim mesmo eternamente, para sempre, e é desse lugar que flui a alegria para o nosso presente, não importa como ele seja. É assim que a alegria, que Jesus disse, para que a minha alegria esteja em vós, funciona, porque era assim que funcionava com ele. Aqui está a ligação entre esperança e amor. Cante através do sofrimento. Eu presumo que estou cercado aqui hoje por pessoas que amam cantar, não é? Eu também. Como então, quando chegar o nosso sofrimento, nós cantaremos ao Senhor e amaremos nossos carcereiros, não é? Suponho que você saiba que ambientes em que vivemos, não é? Mesmo não cheio de opulências, mas um ambiente como esse aqui, são aberrações temporárias e opulentas na vida cristã do amor. A maioria dos cristãos não tiveram um lugar como esse para adorar a Deus, não estavam com ar-condicionado ligado, não tinham nada, nenhuma dessas coisas. Seu sofrimento está chegando, querido. Como você vai cantar nele? Se você é um encolhedor do Evangelho, você não vai cantar no seu sofrimento. Não vai haver uma alegria fluindo do futuro para o seu presente horrível. Você vê que ninguém pode fazer isso por você, nem dar a você. As pessoas estão sempre fazendo cobrança das outras pessoas, mas elas não entendem. Não era a presença de Silas que fez Paulo poder cantar na meia-noite, nem o contrário. É aquilo que os dois tinham. Não tinha ninguém com Jesus na sua cruz. Seu sofrimento está chegando, e como você vai cantar nele? A resposta é pela alegria que está diante de você. Você vê, se isso não for real a ponto de você ter uma alegria fluindo do futuro para o presente, você não vai cantar no seu sofrimento. E porque muitas pessoas não têm isso, elas encolhem o Evangelho e dizem que existe um Evangelho sem alegria. Sem alegria não há nem cruz. Sem alegria Jesus não ficaria na cruz, não suportaria a cruz,
Não foi a resignação que fez ele suportar a cruz. Não foi o estoicismo, foi a alegria. A alegria que estava proposta. Uma alegria tão verdadeira, tão real, fluindo do futuro para o presente horrível, que era suficiente para mantê-lo lá. E manter Paulo cantando em Filipos, e manter Paulo é a alegria da ressurreição. A resposta é pela alegria que está diante de você. Se não houver uma alegria diante de você tão poderosa, que ela consegue, vinda do futuro, engolir o horror do presente, não é a alegria que manteve Jesus na cruz. Só que ele disse que eu vou para que a minha alegria esteja em vós. Esse é o poder. Se você me perguntasse, pastor, qual é o poder explosivo da ressurreição? Eu responderia, é a alegria. Se você não a tem, não há o poder da ressurreição em você. A alegria foi o poder que manteve Cristo na cruz, que manteve Paulo e todos aqueles que são filhos de Deus, manteve Paulo cantando no sofrimento e amando o carcereiro que tinha sido instrumento daquele sofrimento. Isso não é um traço de personalidade, queridos. Isso não é porque Paulo não teve um passado com traumas, neuroses, não teve um lar disfuncional. Essa alegria está fluindo da eternidade futura para o presente. Não tem nada a ver com nossa pequena história de alguns anos. Isso é cristianismo. Isso é o Evangelho. É o poder da ressurreição. E o poder da ressurreição se manifesta em alegria vinda do futuro, que faz todas as coisas menores agora, e faz você cantar. E essa alegria manteve Cristo na cruz. E para encerrarmos, a Bíblia, quando fala sobre esse poder da ressurreição, pense na própria ressurreição. A Bíblia diz assim: na tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, portanto era um dia como hoje, de domingo, já estava no fim do dia, estando fechadas as portas onde os discípulos estavam por medo dos judeus, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse-lhe: a paz seja convosco. Quando disse isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Jesus lhes disse novamente: a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E tendo dito isto, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. A Bíblia tem duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros, 4 evangelhos, para nos contar a vida de Jesus, 21 cartas, para explicar o significado de Jesus nas nossas próprias vidas, o que a vida e a morte de Cristo fazem nas nossas vidas. Então tem 4 livros para explicar a vida de Jesus, depois 21 cartas para explicar o impacto, a mudança e a transformação que isso causa em nós. Uma história sobre a igreja primitiva, que é o livro de Atos, e uma profecia, que é o livro de Apocalipse. Todos esses 27 livros tratam de Jesus como vivo, ressuscitado dos mortos, e a realidade central pela qual o universo existe. Existe agora e sempre existiu. Ele mesmo sendo totalmente Deus e totalmente homem. Essa é a primeira aparição de Jesus a todos os discípulos assustados após a sua ressurreição. Ele já tinha aparecido, mas não a todos reunidos. Como Jesus ressurreto agiu e o que Jesus ressurreto disse para eles. Essa primeira aparição aos discípulos como um grupo acontece em João 20, 19 e 23.
Então, veja a primeira parte de João 20:19, para ver como Jesus age. Na tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas, onde os discípulos estavam por medo dos judeus, Jesus veio e pôs-se no meio deles. Eu já escrevi isso por aí. Se alguém tivesse te abandonado para ser assassinado, morto, covardemente, te traído, o que você faria quando encontrasse essas pessoas novamente? É isso que Jesus disse, não é? A paz seja com vocês. Então, 3 fatos e como Jesus lida conosco. Então, essa é a noite de domingo em que ele ressuscitou dos mortos. Por isso o primeiro dia da semana se tornou esse dia especial. Essa é aquele dia, de manhã cedinho, Maria da Madalena tinha ido ao sepulcro. Então, naquele mesmo dia à noite, isso está acontecendo. Naquela manhã, Jesus apareceu a Maria Madalena, João 21:18. Mas agora, ele apareceu a todos os discípulos, os 11, de uma só vez. Observe 3 coisas: as portas estão trancadas, os discípulos estão assustados e com medo, e Jesus vem e fica no meio deles. Esses 3 fatos nos dizem 3 coisas que podemos saber sobre como Cristo ressuscitado lida conosco agora, com o poder da ressurreição, que é a sua alegria. As portas estavam trancadas, o que significa que hoje em sua vida Jesus pode ir aonde ninguém mais pode ir. Ele pode ir onde nenhum conselheiro pode ir. Eu sei que você põe muita esperança nos seus conselheiros, mas seus conselheiros podem ir muito pouco dentro das portas trancadas. Ele pode ir, Jesus, onde nenhum médico vai. Ele pode ir aonde nenhum amante, nenhum amor da sua vida pode ir. E ele pode chegar até você. E chegar até você em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer profundidade do que você é. Não há nenhum lugar onde você esteja, nenhuma profundidade da sua personalidade que Jesus diga: aí é longe demais para mim ir. A porta está trancada, não é? Aí é fundo demais. Esse problema, essa dor, essa coisa na sua alma está tão fundo que eu não consigo chegar. Eu tento ir, mas há muitas portas fechadas para mim entrar até onde o seu medo se localiza e onde os horrores se instalam. Então, nenhuma profundidade de personalidade que você seja, que Jesus não possa penetrar. Não há isso de que é um homem que há problemas na alma dele tão grandes que Jesus está do lado de fora, porque aquele problema trancou portas que ele não pode ultrapassar, trancou dentro alguém com medo que ele não pode tocar, ou trancou alguém dentro dessas portas tão internas que ele não possa simplesmente soprar o Espírito Santo e dizer: paz seja convosco. A ressurreição de Jesus dentre os mortos o habilita a fazer o que ninguém mais pode fazer. Não há ninguém como Jesus no universo. Ele está vivo e ele é o único. E isso nós podemos dizer de Jesus e de Jesus somente. Ele é o único que é Deus e homem para sempre. Não há ninguém como Jesus. Do que ele é capaz, você não pode sequer imaginar. Sendo Deus eterno e o homem perfeito, tendo morrido e ressuscitado dos mortos, nunca participe dos encolhedores de Cristo. Não há algo mais abominável. Nunca diga que há portas que outra ou alguém pode abrir, que há medos que outra coisa pode lhe dar. Só Ele pode lhe dar assim, sabe? Aquelas pessoas lá trancadas com medo, portas trancadas, e Ele está lá dentro. E Ele pode dizer: Pai, seja convosco. É uma maravilha, não é? De cura, contemplar que todas as camadas complexas da alma não são portas para Jesus,
não são portas trancadas. Aqui nem você, nem ninguém pode entender. Você não pode falar de um sofrimento que seja um território desconhecido para Cristo. Humilhação, violência psicológica, violência física, ira infinita de Deus. Você não pode, e ninguém pode, achar que há alguma complexidade na sua alma, ou uma complexidade que fecha portas para Jesus, ou que há um tipo de sofrimento que é um território que não é familiar para Ele. Todo sofrimento é um território familiar para Ele. Em segundo lugar, eles estavam com medo, as portas estavam fechadas. Em segundo lugar, eles estavam com medo. Versículo 19, as portas sendo trancadas, onde os discípulos estavam por medo dos judeus. O líder dele acabou de ser crucificado por César. Eles viviam no Império Romano. O medo deles é totalmente compreensível. E Jesus, em vez de dizer, realmente esse medo aí, quem não ficaria com medo? Quem pode lidar com o medo desse? Jesus vai em direção ao medo deles. Suponho que quero chamar sua atenção para isso, porque é assim que eu sinto a necessidade de Jesus ressuscitado e vivo com frequência. Não é pensando que Ele não pode lidar com os meus medos, é exatamente o contrário. Não é contando uma história de que eu estou trancado dentro de um troço com o meu medo, com as portas fechadas, e que Jesus não tem como entrar lá e nem lidar com o meu medo. Não é isso que eu falo para o meu próprio coração diariamente. Você pode ter os medos mais justificáveis. Não vamos nem dizer... vamos olhar para os medos que seriam... até você poderia pensar espirituais. O medo de não estar preparado para aquilo que Deus me chamou. O medo de que a igreja não prospere. O medo de que meus filhos naufraguem na fé. Medo de não ter fé para morrer bem para a glória de Cristo. Medo de que eu possa me tornar inútil para Ele nesse mundo. Você vê, não estamos nem falando dos medos comuns de todos os seres humanos. O que Jesus está dizendo nesta ação é: eu venho para os meus quando eles estão com medo. Eu entro nas portas trancadas, onde eles estão escondidos com o seu medo. Eu não encontro nenhuma dificuldade, e eles não podem me contar nenhum horror que não seja familiar a mim. Não para me ser solidário com eles em seu medo, mas para me lidar com o medo deles. Eu não espero que eles sejam corajosos para me enxergar. Eu me achego porque eles estão com medo. Não espero que eles tenham força suficiente para vencer o medo. Eu vou lá para o medo ser vencido. Eu não espero que a fé deles seja grande e forte. Eu dei a fé inicialmente e eu vou lá fazê-la forte o suficiente. E testifico que depois de 50 anos, 53 anos, não é? Isso é verdade, e ainda é verdade, e continua sendo verdade. O Jesus ressuscitado e vivo ainda está fazendo isso. Ele vem quando clamamos a Ele em nosso medo, não para dizer para nós: olha, firme, eu não posso fazer nada pelo seu medo, não posso fazer nada pela sua paz, mas eu pelo menos estou tentando, vou ser solidário a você. Eu já clamei 1000 vezes a Cristo, não é? E sempre Ele estava lá para me levar dentro daquela situação específica. Ao invés de falarmos da insuficiência do Evangelho,
Homens convertidos têm outra história para contar. Ao invés de falar sobre portas da sua alma trancadas, que Jesus não conseguiu entrar, não conseguiu lidar, João, Pedro, Tiago aqui no cenáculo, eles têm outra história para contar. Paulo em Filipos tem outra história para contar. Eles têm o Evangelho. Ele se aproximou com a promessa: não temas, não é? Era como se estivesse repetindo isso para eles: pois eu estou contigo, não te assustes, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10, não é? Ele fará isso também por você, se você está nele. Ele disse: eu morri para isso, para que a minha alegria, a alegria da ressurreição, o poder e a alegria da ressurreição é a mesma coisa, esteja em vós. E Jesus vem até eles e fica no meio deles. Versículo 19: estando as portas fechadas, onde os discípulos estavam por medo dos judeus, Jesus veio e pôs-se no meio deles. O ponto aqui é que ele veio bem no meio da reunião deles. Ele não chegou ao limite, ficou gritando da parede e tratou eles como uma divindade distante. Ele não estava brincando com eles quando disse que a alegria deles seria suficiente. Ele não estava brincando com a fé deles, ele queria que eles o vissem e conhecessem, vissem ele vivo, ressuscitado, e conhecessem o poder da ressurreição. A alegria, e é isso que ele quer hoje, é isso que eu quero para você hoje também, é isso que eu quero cada vez que eu prego. Você pode tentar lidar com isso diminuindo o evangelho, e aí sim, abraçando o humanismo, que vai encontrar um monte de portas fechadas, que nunca vai poder abrir, nem tocar, nunca vai poder soprar sobre você o Espírito Santo e dizer: Pai, seja convosco. Quero que você experimente o Jesus vivo, para conhecê-lo, para que ele se aproxime da sua vida, onde ninguém mais pode ir, onde não há nenhuma porta fechada para ele, onde não há nenhum canto da alma com uma dor que ele mesmo já não conheceu muito mais, para que ele toque em seu medo da maneira que ninguém mais poderia tocar, e tê-lo vindo até você, perto de você, não clamando de longe, para que você dê uma chance dele entrar, não é? Então, há 3 dons no que Jesus diz para eles, e é assim que a gente quer terminar. Estranhamente, eu vejo pessoas querendo as outras coisas sem a primeira coisa, o que é totalmente impossível. É assim que ele age, é assim que sempre o Cristo ressuscitado age. O poder da ressurreição. O que ele diz? O que vemos é que na primeira aparição aos discípulos, ele diz 3 coisas, ou 4, dependendo de como você conte. E essas 3 coisas acabam sendo 3 presentes. Ele dá o dom da paz, ele dá o dom do poder, e só aí ele dá o dom do propósito. O oposto da paz é conflito, não é? Turbulência. O oposto do poder é a fraqueza. E o oposto do propósito é a falta de objetivo. O que faz nós tentarmos achar objetivo e identidade em outra coisa. Muitas vezes são arruinadas pelo conflito, fraqueza e falta de objetivo. Esse é todo o problema do homem natural. Não é? Ele vive em conflitos, ele é fraco e ele não tem um objetivo. Ele está buscando a identidade dele em vários objetivos. Todos os objetivos são frustrantes. Como o mundo, o humanismo pode dar paz, força e objetivo? As 3 coisas que Jesus vai dar a essas pessoas. Tente achar apenas essas 3 coisas no humanismo: paz, poder para qualquer coisa e objetivo. Jesus não veio ao mundo e morreu e ressuscitou para simplesmente ser solidário com a nossa vida arruinada, mas para nos salvar.
E o que veremos é que Ele nos salva de arruinar nossas vidas, né? De nós mesmos sermos o principal ator na nossa própria ruína. E Ele faz isso tornando Ele mesmo, se tornando a nossa paz, o nosso poder e o nosso propósito. Paulo experimentou isso em Filipos, e experimentou isso em todo lugar, e eu oro para que todos nós experimentemos, ou seja, para que Deus faça de Jesus a sua paz, faça de Jesus o seu poder, e de Jesus o seu propósito. Nunca mais fale da insuficiência do Evangelho. E ele chegou e disse: que a paz esteja com vocês. 2 vezes ele disse isso. Na tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas, esse é o primeiro toque do poder da ressurreição, né? No dia que Jesus ressuscitou. Onde os discípulos estavam por medo dos judeus, Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz seja convosco. Quando disse isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Você vê, a certeza da ressurreição é o que faz fluir, é a certeza da ressurreição que fazia Jesus ficar preso na cruz, porque havia uma alegria da ressurreição e tudo que a ressurreição fazia. Quando eles viram que era Jesus, que Ele tinha ressuscitado, essa alegria entrou neles. E mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. E Jesus disse novamente, João quer ressaltar isso: paz seja convosco. Antes de Jesus dizer qualquer coisa sobre poder e propósito, ministério, fazer coisas, Ele quer estabelecer a paz. Não há nada sem isso. A ideia de que alguém pode servir a Deus sem alegria, a minha alegria estará em vós, e sem a paz, é um dos absurdos do nosso dia. Alguém diz: eu não consigo, eu não tenho paz, eu não tenho alegria, mas eu quero servir a Deus. Como assim? Isso é por último, não é? Isso é o resultado. Não podemos começar com o resultado da paz e da alegria. A ordem aqui é muito importante. A paz que Jesus dá está antes e abaixo de qualquer uma das nossas ações com poder. Se eu não tenho paz e alegria em Cristo, não há nenhum poder para mim. O poder da ressurreição flui da alegria e da paz que a ressurreição traz. E só então eu tenho um objetivo na vida, como Paulo tinha em Filipos. O objetivo de Paulo, o propósito, estava sustentado pela alegria de poder cantar no meio daquele objetivo, naquelas circunstâncias, com paz e alegria na cadeia. Nós não iniciamos a paz com Jesus por nossas ações. Nós não começamos o nosso ministério para um dia conseguir a paz. Não começamos a tentar servir a Deus para um dia ter a sua alegria. Nosso ministério e o nosso servir a Deus é o resultado disso. Ele inicia a paz conosco. O apóstolo Paulo, que escreveu 13 dessas 21 cartas que eu falei no Novo Testamento, explica assim: Ele, Jesus, é a nossa paz. Como um cristão pode não ter paz? Paulo diz: Cristo é a nossa paz. Como alguém pode dizer: eu tenho Cristo e não tenho paz? Ele é a paz. Ele diz: Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual nos fez um, judeu e gentio. Ou seja, não importa qual é o teu passado, tua bagagem era pagã, terrível, horrível, marcas terríveis, não importa, não, judeu, lei, não importa. E nos reconciliou com Deus em um corpo, por meio da cruz, matando a hostilidade. Efésios 2, 14, 18. Então é uma paz alcançada. A paz que Jesus oferece aos discípulos é a paz que Ele realizou quando Ele morreu na cruz. É uma paz que flui da ressurreição. Ele não foi lá tentar conversar com eles para que eles talvez se convencessem, ficassem mais calmos e terem um pouco de paz. Ele entrou lá e disse: paz seja convosco. Mais de uma vez. E é por isso que no versículo 20 ele diz:
Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos, porque a paz e a alegria, você vê, a alegria de Jesus que o manteve na cruz, fluía da visão futura de tudo que a ressurreição traria. A nossa também. Ele estava dizendo o quê? Quando mostrou as mãos: eu sou aquele que morreu, eu sou aquele que vocês abandonaram, eu sou aquele que foi traspassado pelas vossas iniquidades, eu sou aquele que foi morto para que o castigo que traz a paz de vocês caísse sobre mim. Sou eu estou vivo, portanto, o castigo que traz a paz já foi derramado, e ele traz a paz, como Isaías 53:5. E a razão pela qual eu posso oferecer paz a vocês, e não tentar que vocês tenham paz com alguma teoria, uma filosofia, é porque pelo meu sangue eu cobri o pecado de vocês, eu fiz paz entre vocês e Deus, que é a fonte de toda a paz. Se você foi trazido a mim pelo Pai, nada da ira do Pai será usada contra vocês. Que paz, não é? Nada do Deus Todo-Poderoso que era totalmente contra vocês é contra vocês agora. A ira de Deus foi para sempre absorvida por mim, nem foi desviada, foi absorvida. Foi isso que Paulo quis dizer quando ele disse: Cristo nos reconciliou com Deus por meio da cruz, matando a hostilidade. Não há mais nada de Deus para vocês, a não ser o amor que Ele tem por mim. Toda a hostilidade entre Deus e nós foi absorvida na cruz. Aqui, olhe para o meu lado, ele está dizendo para eles: botem a mão, botem a mão. A paz que eu comprei para vocês não é algo etéreo, não é uma filosofia, é algo tocável, palpável. Olha as marcas dos cravos, olha onde a lança entrou, a justiça ficou satisfeita, a paz entre você e Deus e eu foi estabelecida com essas mãos perfuradas. Onde a paz vem em sua vida, a não ser disso, e não de nenhum outro lugar, nem das nossas histórias, nem do que nós vamos fazer. Portanto, há 5 relacionamentos em que Cristo crucificado e ressuscitado traz paz à nossa vida. Paz entre nós e Ele. Esse é o primeiro e mais óbvio, não é? Significado. Ele está ali entre eles. Eles tinham traído Ele, tinham abandonado Ele e tinham deixado Ele morrer sem fazer nada. Mas ainda assim, eles estavam em paz. Ele estava em paz com eles. O que vocês fizeram foi horrível, mas isso também eu paguei na cruz. A traição de vocês, o fracasso de vocês. Paz entre nós e Deus, e é por isso que Deus o enviou, para que a justiça e a ira de Deus pudessem ser satisfeitas de outra maneira, além de nos colocar no inferno para sempre. Deus fez paz conosco, substituindo o sofrimento do seu Filho pela penalidade justa que era nossa. Em terceiro lugar, paz entre nós e os outros que estão em Cristo, porque ser reconciliado com Deus é ser reconciliado com todos os que estão reconciliados com Deus. Nenhuma hostilidade, é uma vida que vai sendo limpa das hostilidades, porque foi limpa da hostilidade vertical, isso se estende, começa a se estender de maneira horizontal. Nada de o que eu quero ser, o que eu quero ser no mundo, o que eu quero ser na igreja. Não. É a cessação disso. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Jesus Cristo. Não há mais o que eu quero, como é a minha vida, como as pessoas estão na frente. Essa é a comunhão dos santos. Não é se reunir para comer uma pizza. Paz entre nós e as nossas próprias almas. A carta do Novo Testamento aos Hebreus diz: o sangue de Cristo purificar das obras mortas a nossa consciência
para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9,14. A preciosa paz da nossa consciência, é a paz conosco mesmo, é a paz em nossa alma, é a paz reinando em nós. Quantas pessoas trabalham sob a miséria de uma consciência contaminada, culpada, apavorada, com o passado, com traumas, amargura, e isso gera o quê? Medo do futuro, ansiedade. Uma mulher que fez um aborto há 8 anos me disse: não consigo me perdoar. É muito estranho ver alguém que diz conhecer algo do Evangelho dizendo coisas assim. E a resposta foi: mas é para isso que aquela sexta-feira aconteceu. Primeiro, que nós não pecamos contra nós mesmos, não é? A paz conosco mesmo não significa que você comece a ver os pecados do passado como desejáveis ou como pequenos, não é? Pedro, sempre que lembrasse que traiu Jesus, haveria uma ponta de dor. Paulo diz assim: eu, o menor dos apóstolos, porque eu persegui a igreja. A paz não significa que os pecados passados deixam de ser, em certo sentido, dolorosos para Pedro, para Davi, para Paulo. O que significa é que eles nunca serão paralisantes, nunca podem tocar a nossa alegria e nunca podem impedir de nós servirmos a Deus. Paulo olhava com tristeza ter perseguido a igreja, mas por causa da cruz, ele nunca usou: não consigo me perdoar, não consigo, eu não sou útil para Deus, não tenho alegria por causa do que eu fiz. Não, ele podia olhar para trás e ver que tragédia, foi o pecado em minha vida, mas eu estou em paz. Não há nada que me inutilize. A dor pode não ser removida completamente, no sentido de que é saudável olhar para trás, Davi e o que ele fez, e sentir um toque de tristeza por ter desonrado Deus dessa forma, por ter traído Jesus como Pedro, por ter participado da morte de Estevão como Paulo. A dor pode não ser removida sim, mas a penalidade é removida imediatamente. Isso torna possível e inexorável a cura. E isso faz nós seguirmos em frente, em vez de usarmos isso como desculpa para não sermos quem Deus nos chamou para ser. Em quinto lugar, paz com o mundo. Sim, quando Jesus morreu, ele fez o que precisava ser feito. Colossenses 1, 19 e 20, para que algum dia, no tempo de Deus, todo o mal seja tirado do universo. É assim que eu me sinto quando eu vejo as coisas mais... Quando eu vejo um animal devorar o outro, né? A natureza é tão bonita, mas tão violenta ao mesmo tempo, e o nosso mundo horrível. Eu sempre sinto uma certa alegria ao olhar para o mundo, para essas coisas, mesmo quando elas estão meio tortas, porque eu sei que o sangue de Jesus já resolveu esses problemas. E a Bíblia diz: do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, com justiça desde agora e para sempre. Isaías 9:7. Isso me faz sorrir quando eu olho para a floresta com sua vida um pouco violenta. Eu penso: isso logo vai acabar. Jesus não só redimiu a igreja, ele redimiu todas as coisas. Todo mundo vai conhecer aquela glória em que essa beleza que eu já vejo vai ser liberta de todas as coisas que não são belas nela. Paz com Jesus, paz com o Pai, paz com os outros em Cristo, paz conosco mesmo e paz com o mundo, que eu sei que vai ser reconciliado. Foi uma conquista incrível naquela sexta-feira. Como você recebe essa paz? Como você recebe isso? Todo mundo não tem, é óbvio, é um dom de Deus. Nós a recebemos, não é? E você a recebe não como bônus depois que você já tem Cristo. Ele é a nossa paz. Se eu não tenho paz, estou longe. Se Ele está em mim, eu tenho paz. Assim que Ele entra, Ele diz: paz seja convosco. Se você ressuscitou e vive em Cristo, se Ele ressuscitou como seu Salvador, seu Senhor, seu tesouro, seu amigo,
você tem a paz que Ele dá, porque você tem a paz que Ele é. Ele é a nossa paz. E todos os que o receberam, que creram em seu nome, Ele fez isso. Ninguém pode recebê-lo, a não ser que o Pai que me enviou não o trouxer. Ele diz, mas todos esses se tornaram filhos de Deus. João 1,12, a gente viu hoje de manhã. E Paulo diz que todos esses que são justificados têm paz com Deus. Jesus dá isso, oferece isso, é de graça. Nós não conquistamos, não é? E nós gastamos esse tempo na paz para encerrarmos, porque as outras duas coisas fluem disso. E nunca ache que você pode ter as outras duas coisas sem isso. Nunca funciona. A paz é em primeiro lugar. É grátis. A alegria é o poder da ressurreição, em primeiro lugar. Todo o resto é um efeito da paz, não a causa. Se você está buscando Deus para ter paz, você não entendeu nada. Todo o resto é a causa da paz. É o resultado, não é a maneira com que eu encontro a paz. Tudo o resto é fruto. A paz é o dom da onde os frutos saem. Então você tem poder para viver agora para Deus por causa dessa paz. Então deixa eu só apontar e encerrar o poder e o propósito que Jesus dá a eles. Ambos estão no mesmo, praticamente na mesma frase. Jesus diz, a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Ele não nos envia para nós servirmos a Ele sem paz, até encontrarmos paz. Ele nos dá a paz, e depois Ele diz, de novo, paz seja convosco, e como o Pai me enviou, eu envio vocês, que é o propósito. E tendo dito isso, a Bíblia diz, Ele soprou sobre eles, e disse, recebei o Espírito Santo. Jesus ia derramar o Espírito Santo quando ascendesse aos céus em Atos 2,33. Isso acontece cerca de 7 semanas depois desse domingo aqui. E nós lemos sobre isso no primeiro capítulo de Atos. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo, ou seja, poder e o Espírito Santo para viver, o poder para viver, ele está em nós quando o Espírito Santo está em nós. Não tem como ter o Espírito Santo e não ter o poder, como não tem como ter Jesus e não ter a paz. Então, a obra do Espírito Santo que Jesus dá é que Ele nos torna capazes, poder no sentido de fazer o que simplesmente não somos capazes de fazer como homens naturais. Ou seja, de tal maneira o Espírito Santo é o capacitador, que às vezes ele é usado falando só o poder. Então aqui em João 20, 22, Jesus realiza uma espécie de parábola encenada, de uma metáfora encenada, uma parábola encenada é melhor. Ele soprou sobre eles, e depois que ele soprou, ele disse, recebei o Espírito Santo. Ele disse com efeito, perceba que minha respiração é a vossa vida. Minha vida, minha palavra estará no Espírito que estará em vós. Já vimos isso antes em João 14, Jesus disse, não vos deixarei órfãos. O Jesus ressurreto veio até nós, nos enviou o Espírito, o seu Espírito soprou em nós, essa pessoa agora é o poder de Deus em nós, é a nossa única esperança de realizar o propósito que Deus nos dá ao nos enviar. E Ele nos dá esse propósito no versículo 21b, e assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Eu quero que vocês vivam no mundo como meus representantes, meus embaixadores. Eu quero que você tome minha paz e leve ela para os cárceres de Filipos. Eu quero que vocês tomem a minha alegria e levem ela para as cadeias romanas. Tome o meu poder para isso. Glorifique o meu Pai. Ele disse, como o Pai me enviou, eu envio a vós. Ele está dizendo o seguinte, glorifique o meu Pai como eu glorifiquei o meu Pai. Eu dou a vocês paz e como fruto disso, vocês têm poder e vocês têm objetivo. Jesus vem a nós e nos dá a sua paz. Então Ele nos dá poder para fazer o tipo de coisa que meros homens não podem fazer.
como derrotar o seu próprio egoísmo, amar outras pessoas, valorizar Cristo acima de tudo, experimentando Ele como nossa paz e nossa alegria. Então, com essa paz e esse poder, só então Ele nos dá um propósito. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Sem paz, sem poder, não temos propósito. Mas muitos pensam que tem. E muitos ensinam até que é possível você não ter paz, não ter a alegria da ressurreição e ter o Espírito. Não ter paz e não ter a alegria da ressurreição e ter um propósito no mundo. Paz, poder, Espírito Santo e propósito. Essa é a ordem. Nós não exercemos ministério tentando encontrar a paz como de repente um prêmio que Deus vai nos dar. Tudo que fizermos será fruto dessa paz. O que Paulo fez em Filipos, tanto pregando, tanto quanto expulsou o demônio da menina, quanto na cadeia, foi por causa da paz. Foi porque ele tinha a alegria que fluía do futuro para aquele presente horrível. Eu estou enviando vocês para quê? Para vocês estenderem a minha paz. Paulo, leve a paz até o carcereiro de Filipos. Paulo, mostre a ele naquela meia-noite o que é a alegria da salvação. Que os presos ouçam a minha alegria através de você, Paulo. Que o carcereiro veja a minha paz através de você. Esse é o propósito. O que eu pregaria para o mundo, se tudo que eu tivesse para o mundo fosse a mesma coisa que o mundo mesmo já está tentando, no seu desespero. Estender a minha paz, esse é o propósito de Deus para nós. Minha luz, minha verdade, minha vida. Eu estou indo para o Pai, mas eu sopro sobre vocês o meu Espírito está na minha palavra, o meu Espírito é a minha própria vida em vocês. Eu sou o poder que opera em vocês. Então vai lá e me glorifique em tudo. Vocês vão me glorificar quando mostrarem a paz, a alegria da ressurreição. Esse é o nosso grande negócio. Na paz de Deus, pelo poder de Deus, fazer a vontade de Deus, para a glória de Deus, para o bem dos outros. Como Paulo, na paz de Deus, pelo poder de Deus, estava fazendo a vontade de Deus em Filipos, para a glória de Deus, para o bem do carcereiro. E se você está intrigado com o verso que eu não mencionei, que é o que fecha, é maravilhoso. Ele diz: aquele a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. É um verso um pouco desconcertante. Aqui está o que significa, é uma boa maneira de nós terminarmos. Jesus disse aos discípulos: se vocês perdoarem os pecados de alguns, lhes serão perdoados. Se vocês reterem o perdão de alguém, lhes será. O que ele quer dizer é o seguinte: quando você fala às pessoas sobre o que eu fiz, quando vocês têm a paz, a alegria, o poder que é o Espírito, e então o objetivo que é o meu enviar vocês, falando a minha palavra, sobre a minha obra perfeita na cruz, em paz, com alegria, no poder do Espírito, sou eu que estou falando através de vocês, sou eu que estou falando através de Paulo em Filipos, para que se alguém crer na sua palavra, eu perdoe seus pecados, e se alguém não acredita em suas palavras, eu não os perdoo. E já que você é a minha voz e minha verdade, eu falo de vocês levando o perdão e retendo o perdão, porque tudo está fluindo agora através de vocês.
desse objetivo que eu dei a vocês. O que significa simplesmente isso agora. O que você faz com essa mensagem? Isso é o que é dito para todos os homens. E para quem está ouvindo hoje, o que você faz com a mensagem desse homem, que é um mero mensageiro humano, eu, vocês, em todos os lugares, Paulo em Filipos, esse homem falível e pecador, decidirá se você vai ser perdoado ou não, por Deus. Como embaixador de Cristo, não é? Como Paulo, nós exortamos os homens a se reconciliar com Deus, a receber por sua graça infinita a paz, a alegria da ressurreição, o poder que é o Espírito, e então o objetivo, o propósito, que vem por último, depois que todas essas coisas aconteceram, para nós vivermos para a sua glória. Se você encolhe o Evangelho, você perdeu o Evangelho, porque isso é o Evangelho. Vamos ficar de pé, vamos orar.